Olá, aqui é a professora Karine Sarro e nessa aula de cinesiologia do esqueleto axial eu vou falar sobre as generalidades dessa região, mais especificamente sobre as generalidades da nossa coluna vertebral. O nosso esqueleto axial é formado pelo crânio, pelas vértebras, pelo osso sacro, pelo osso cox, pelas costelas e pelo externo. E esses ossos vão formar, então, os segmentos cabeça, coluna vertebral, que vai abranger o nosso pescoço e o nosso tronco, e o tórax, que vai abranger a nossa caixa torácica. Quase todos os movimentos que a gente executa no nosso dia a dia envolvem uma coordenação sinérgica entre os membros superiores e inferiores e a nossa coluna vertebral. Basta a gente prestar atenção no nosso movimento mais básico, que é o caminhar. A gente alterna braços e pernas, membros superiores e inferiores, pelo movimento de rotação da coluna. Então, a coluna ela vai comunicar esses movimentos. Portanto, o funcionamento da coluna ele vai estar diretamente relacionado com a qualidade de vida. Quanto melhor for o funcionamento da nossa coluna, melhor a nossa qualidade de vida. A nossa coluna vertebral ela vai ter diferentes funções. A primeira delas que eu destaquei aqui é a proteção da medula espinal. Então, nós temos aqui a medula espinal em amarelo nessa imagem, passando pelo canal vertebral, que vai ser formado pelos forames vertebrais. Então, as vértebras elas vão oferecer proteção para essa parte do nosso sistema nervoso central, que é a medula espinal. A nossa coluna vertebral, em especial a região cervical, ela vai fornecer também uma base de suporte e mobilidade para a nossa cabeça. E a nossa coluna como um todo vai fornecer uma base para fixação de ossos, que são as costelas, de músculos, nós temos diversos músculos no dorso e no pescoço que vão se fixar nas nossas vértebras e diversos ligamentos. A nossa coluna vertebral também vai fazer a interligação mecânica entre os membros superiores e inferiores. E vai ser responsável por transferir toda a carga da cabeça e do tronco para os membros inferiores. Além disso, é a nossa coluna vertebral que vai ser responsável pela mobilidade do nosso tronco. Então, olhando essas funções, a gente percebe que ela tem algumas funções, nossa coluna tem algumas funções que podem parecer antagônicas. Ao mesmo tempo que ela tem que proteger um órgão importante, que é a nossa medula espinal, ela precisa ter mobilidade, ela precisa ser móvel. E como é que a nossa coluna consegue executar essa função? Sendo formada por diversos ossinhos empilhados uns sobre os outros, que são as nossas vértebras. Então, isso vai permitir com que a nossa coluna, ao mesmo tempo que consiga proteger a nossa medula e servir de base de suporte para músculos e para a nossa cabeça, ela confira a mobilidade necessária à nossa cabeça e ao nosso tronco. Então, a nossa coluna vertebral ela é constituída por 24 vértebras móveis e 9 fixas. As 24 vértebras móveis são as 7 vértebras cervicais, as 12 vértebras torácicas, as 5 vértebras lombares. E elas são móveis porque elas têm mobilidade entre elas. As vértebras fixas são as 5 sacrais e as 4 coxígeas, que na verdade, num indivíduo adulto, elas formam um osso sólido. Mas quando a gente nasce, elas são vértebras que vão se fundir ao longo do nosso desenvolvimento para formar o osso sacro e o osso cox. Em relação ao aspecto geral da nossa coluna, se a gente observar no plano frontal, a nossa coluna ela é retilínea ou muito próxima disso.
Já se a gente observar no plano sagital, ela vai apresentar algumas curvaturas. Essas curvaturas são chamadas de lordose ou cifose. A lordose é quando eu tenho uma concavidade posterior e a gente vai encontrar a lordose na região cervical, então nós temos a lordose cervical e temos na região lombar a lordose lombar. A cifose é quando eu tenho uma concavidade anterior, então nós vamos encontrar a cifose na região torácica, cifose torácica, e a cifose sacral, que é formada pela curvatura do osso sacro. A diferença é que essa curvatura do osso sacro, ela é fixa, ela depende da forma do nosso osso sacro, enquanto essas outras curvaturas, cervical, torácica e lombar, são móveis, podem ser modificadas. Quando a gente nasce, a gente tem uma única cifose. Por isso, a nossa cifose é chamada de curvatura primária. Basta a gente imaginar, a gente lembrar como é a posição fetal, né? Nossa coluna ela é uma única cifose. Conforme a criança vai adquirindo suas habilidades motoras, por exemplo, quando ela começa a levantar a cabeça e a sustentar o pescoço, sustentar a cabeça, ela vai estimulando, né, a contração dos músculos posteriores aqui da região cervical, vai estimulando o aparecimento da lordose cervical. Quando essa criança começa a se arrastar, a engatinhar e a ficar de pé, a contração dos músculos posteriores aqui da região lombar vão estimular o aparecimento da lordose lombar. Então, por isso a lordose é considerada uma curvatura secundária, porque ela aparece posteriormente ao nosso nascimento. A presença de curvaturas ela é importante, porque ela vai aumentar a resistência à compressão axial. É muito comum quando a gente imagina uma postura adequada, a gente lembrar da bailarina e pensar numa coluna toda retinha, assim, toda esticada. Acontece que uma coluna toda retinha, assim, ela tem uma resistência muito menor do que uma coluna com as 3 curvaturas. Então, essas curvaturas, elas têm, além da função de, por exemplo, aumentar o espaço interno aqui da caixa torácica para abrigar os órgãos torácicos, ela também tem essa função de aumentar a resistência dessa coluna vertebral à compressão axial, às forças que vêm no sentido longitudinal. Como essas curvaturas elas são móveis, elas podem se alterar de acordo com a ação muscular. Eu posso ter um aumento da cifose, que é quando eu vou chamar de hipercifose. Eu posso ter um aumento da lordose, que é a hiperlordose. Eu posso ter a diminuição dessas curvaturas, que eu vou chamar de retificação, retificação cervical, retificação torácica, retificação lombar. E no plano frontal, se aparecer alguma curvatura, ela é chamada de escoliose. Tá? Então, a lordose e a cifose são as curvaturas normais, a hipercifose e a hiperlordose é quando essas curvaturas elas estão aumentadas. Então, ao mesmo tempo que eu preciso ter curvaturas para aumentar a resistência da minha coluna vertebral, essas curvaturas elas não podem ser acentuadas demais, porque quanto mais acentuadas elas forem, maior é a sobrecarga que eu tenho nas estruturas que compõem ali a coluna vertebral. A mesma coisa acontece com a retificação. Quanto mais retificada ela for, menor é a resistência da minha coluna e maior é a sobrecarga tanto nas estruturas da coluna vertebral quanto na própria musculatura responsável por sustentar essa coluna retificada. Nessa imagem, a gente está vendo uma vértebra típica, as estruturas de uma vértebra típica. Na região anterior, ela tem o corpo vertebral e na região posterior, ela tem o arco posterior. Nesse arco posterior, a gente consegue perceber elementos importantes da vértebra, que são os processos transversos dos 2 lados,
o processo espinhoso, que é um único processo posterior que a gente tem, e os processos articulares. Cada região tem algumas particularidades em relação a essas estruturas que eu acabei de mostrar de uma vértebra típica. Então, por exemplo, na região cervical, o corpo é menor, a orientação dos processos articulares é mais horizontalizado. Na região cervical, existem os forames, que nas outras regiões não tem, e o processo espinhoso ele é bifurcado. Tá? Além disso, a gente consegue perceber aqui que o processo espinhoso ele não tem muita inclinação. Já na região torácica, né, ou dorsal, eu tenho um corpo vertebral um pouco maior, eu já não tenho os forames entre o corpo e o processo transverso. O processo transverso ele vai ser um pouquinho direcionado, um pouquinho mais para trás. Os processos articulares eles vão ser posicionados de uma maneira mais posterior e nessa região eu vou ter alguns acidentes ósseos que vão estar relacionados com a articulação das costelas, né? Então, as costelas vão se articular aqui com o corpo e aqui com o processo transverso. A região torácica é a única região onde vai ter a presença das costelas. E se a gente observar aqui a inclinação do processo espinhoso, ele é bem inclinado para baixo, comparado com a inclinação do processo espinhoso da região cervical. Na região lombar, que são essas vértebras que estão no meio, vai ser a região onde o corpo é maior, porque é a região que vai ter que suportar mais peso, por isso que o corpo vai aumentando de tamanho conforme a coluna vai abaixando, né? Nós vamos descendo na coluna. O processo transverso, ele tá bem no plano frontal aqui. Tá? E o processo espinhoso, ele é quadrilátero, ele tem uma forma menos afilada e ele é bem horizontalizado. Na região cervical, nós vamos encontrar três vértebras atípicas, porque são diferentes, têm características diferentes das outras vértebras cervicais. Então, nós temos a atlas, que é a primeira vértebra cervical, nós temos a axis, então a atlas, vocês percebem que ela não tem corpo, não tem processo espinhoso. A axis tem o processo odontoide, que vai servir como um pivô para a atlas rodar aqui, enquanto a gente faz os movimentos de rotação da cabeça. E a vértebra proeminente, que é a última vértebra cervical, que ela tem esse processo espinhoso mais pontudo e não é bifurcado. Se vocês palparem o pescoço de vocês, lá da base do crânio, for descendo, palpando os processos espinhosos, vocês vão conseguir sentir a sétima vértebra cervical, que geralmente é o pontinho mais proeminente, o primeiro pontinho mais proeminente que vocês vão encontrar aí na região posterior do pescoço. Essas vértebras, elas vão se articular a partir de três articulações. Uma articulação cartilaginosa entre os corpos vertebrais e duas articulações, uma de cada lado, entre os processos articulares, sendo que essas articulações aqui, elas são articulações sinoviais do tipo plana. Então, elas vão permitir deslizamento entre esses processos articulares, enquanto o disco intervertebral, que é essa estrutura que está aqui entre os corpos vertebrais, ao mesmo tempo que vai unir uma vértebra na outra, ele vai permitir a movimentação de uma vértebra em relação à outra quando ele é comprimido. Dessa forma, a gente consegue dividir a nossa coluna vertebral em duas estruturas. Um pilar anterior, que vai ser mais responsável por suportar o peso, então vai ter uma função mais estática, não que ele seja fixo, pelo contrário, eu tenho movimentação entre uma vértebra e outra, mas a função principal é suportar o peso, enquanto a região posterior vai ser formada pelas colunas articulares, que estão sustentadas pelo arco posterior da vértebra e vão ter essa função mais dinâmica de produção do movimento.
Para que a nossa coluna vertebral consiga se movimentar, mas ao mesmo tempo manter a estabilidade, visto que ela precisa proteger a nossa medula espinal, ela tem elementos de união intervertebral importantes. O disco intervertebral, que eu já mencionei no slide anterior, ele vai conectar os corpos articulares e os ligamentos. Então, nós temos uma fita de ligamento passando pela frente do corpo, que é o ligamento longitudinal anterior, uma fita de ligamento passando por trás do corpo vertebral, que é o ligamento longitudinal posterior. Então, eu chamo de fita porque ele é um ligamento contínuo que vai passar por toda a minha coluna vertebral. E vou ter ligamentos unindo os processos espinhosos, unindo uma vértebra a outra. Então, nós temos diferentes ligamentos que vão sustentar a minha coluna vertebral. Então, aqui destacado, nós temos o ligamento amarelo, que é um dos ligamentos mais fortes que a gente tem na coluna, o ligamento interespinhoso, nós temos aqui ligamento costotransversal, que vai ser encontrado na região torácica, entre o processo transverso e as costelas, intertransversal, entre os processos transversos, e nós ainda temos esse ligamento supraespinhoso, que também vai passar por todos os processos espinhosos. Tá? Então, esses ligamentos, ao mesmo tempo que eles permitem a mobilidade entre uma vértebra e outra, eles são responsáveis pela união entre essas vértebras e por manter a estabilidade dessa unidade vertebral. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso disco vertebral, que é uma estrutura extremamente importante, porque é ele que vai possibilitar os movimentos da nossa coluna vertebral. Então, eles vão estar aqui posicionados entre uma vértebra e outra. E quando a gente movimenta a coluna, a gente percebe que ele é comprimido na parte posterior, na parte anterior, ele é maleável. E ele é formado por duas estruturas, tá? Os anéis fibrosos, que são essas estruturas mais externas, e o núcleo pulposo, que é esse núcleo mais gelatinoso, que tem maior concentração de água. Os anéis fibrosos são chamados de anéis porque eles são formados dessa maneira que vocês estão vendo aí na animação, né? São fibras que vão envolvendo, como se fossem várias cascas de cebola aí, o nosso núcleo pulposo. Eles são extremamente resistentes, né? Então, principalmente esses anéis fibrosos, eles são bastante resistentes porque eles precisam unir as duas vértebras e eles precisam sustentar toda a carga que chega aí na nossa coluna. Sempre que o nosso disco vertebral é submetido a uma carga, ele vai ser achatado. Então, quanto maior for a carga, maior vai ser a deformação desse anel fibroso. Já o núcleo, ele vai ser importante para conferir mobilidade entre uma vértebra e outra. Claro que ele não vai ficar assim igual tá no desenho, como se fosse uma bolinha de gude, né? Ele também se deforma com a presença das cargas axiais que chegam aí na minha coluna. Tá? Então, quando uma pressão é exercida bem no centro da minha coluna, o meu disco ele vai achatar da mesma maneira em toda a sua extensão. Quando a pressão é exercida fora do centro, como, por exemplo, quando acontece durante o movimento, o disco ele vai se achatar ou atrás ou na frente, e o núcleo pulposo ele vai se deslocar, então, ou para trás ou para frente. Quando a gente faz os movimentos de rotação, a gente acaba tendo uma diminuição dessa distância entre os dois corpos vertebrais, porque é como se eu estivesse torcendo o meu disco vertebral, torcendo esse anel fibroso, e isso vai causar, consequentemente, uma compressão
do meu disco intervertebral, uma compressão do meu núcleo pulposo. Então, quando a nossa coluna vertebral realiza o movimento, o nosso disco intervertebral, ele responde a esse movimento, se deformando. O que acontece quando acontece uma falha, quando a gente tem uma falha desses elementos estabilizadores da coluna vertebral, ou dos ligamentos, ou do nosso disco intervertebral? Quando eu tenho sobrecarga dos ligamentos, por um movimento muito brusco, ou uma amplitude de um movimento muito além da amplitude esperada para a coluna, tanto o nosso disco vertebral quanto os nossos ligamentos, eles vão responder a essas cargas que chegam na coluna vertebral. E se essas cargas excederem a capacidade desses elementos estabilizadores, eles vão falhar. Então, movimentos muito bruscos ou com uma amplitude de movimento muito grande, eles podem gerar dor por estiramento dos ligamentos da coluna vertebral ou mesmo levar à ruptura desses ligamentos. Já a sobrecarga dos discos intervertebrais pode levar a uma degeneração desses discos intervertebrais ou a uma hérnia, que é a famosa hérnia de disco. Então, nessa imagem aqui, ó, nós temos uma condição pré-hérnia de disco, que é aonde eu tenho uma protusão do meu disco intervertebral, mas eu não tenho ainda o rompimento desse disco. Então, ainda não é considerado hérnia, mas vai ter sintomas, porque você percebe que esse disco aqui, ele está pressionando essa raiz nervosa que está saindo da minha medula espinhal. Então, a dor, ela vai aparecer por toda a extensão dessa raiz nervosa, e é uma dor em parestesia, uma dor em formigamento. Essa é a dor característica de uma situação de protrusão discal ou de hérnia de disco. Aqui a gente tem a hérnia de disco propriamente dita, que é quando eu tenho rompimento das estruturas do disco intervertebral e extravasamento do núcleo pulposo. De uma maneira geral, nossa coluna vertebral vai fazer flexão quando ela se inclina para frente, ela vai fazer extensão quando ela volta até o alinhamento, ela vai fazer hiperextensão quando ela parte desse alinhamento e se inclina para trás. No plano frontal, ela vai fazer um movimento de inclinação lateral à direita e à esquerda. E no plano transversal, ela vai fazer os movimentos de rotação para a direita e para a esquerda. Então, eu posso fazer esses movimentos considerando a minha coluna toda, eu posso fazer esses movimentos considerando só a minha região cervical, por exemplo. Como a gente viu na animação, quando a gente faz o movimento de flexão, uma vértebra se inclina para frente em relação à outra, comprimindo a região anterior do disco intervertebral e deslocando o núcleo pulposo para trás. Então, eu tenho esse tipo de deslizamento aqui na minha articulação, né, como se eu fosse afastar os processos articulares, e isso vai colocar em tensão todos os ligamentos posteriores ao corpo vertebral. Esses ligamentos, eles vão, então, limitar a amplitude do movimento de flexão. Quando eu faço extensão, as vértebras se inclinam para trás, eu tenho esse tipo de deslizamento, então um processo articular desliza a favor do outro. Eu comprimo o disco intervertebral na região posterior, o núcleo pulposo se desloca para frente e agora eu tenho a tensão dos ligamentos que passam anteriormente ao corpo vertebral. Nos movimentos de inclinação lateral, o disco intervertebral vai ser comprimido do mesmo lado da inclinação, então se eu fiz uma inclinação à direita, eu vou comprimir o disco à direita,
o núcleo pulposo se desloca para a esquerda e todos os ligamentos que estão à esquerda, né, no lado contralateral ao lado do movimento, são os ligamentos que vão estar tensionados, que vão limitar esse movimento ou que vão ser lesionados se a gente fizer esse movimento com uma amplitude muito grande. E também, como a gente viu na animação, quando a gente faz a rotação, é como se a gente estivesse torcendo esse disco intervertebral, então eu vou ter uma diminuição desse espaço articular, uma aproximação entre os corpos vertebrais, e o que acontece é mais ou menos isso aqui, é como se eu tivesse uma vértebra girando para um lado e uma vértebra girando para o outro. Esse movimento de rotação é o movimento onde o núcleo pulposo sofre a maior compressão. E eu vou ter a tensão de todos os ligamentos que cruzam a minha coluna vertebral. Esses movimentos da coluna vertebral, eles são naturais. Nós precisamos de todos esses movimentos para realizar todas as tarefas do nosso dia a dia. A gente faz rotação da coluna para andar, quando a gente corre, esse movimento de rotação ele é maior ainda. A gente faz flexão da coluna para alcançar o nosso pé, para calçar um sapato, amarrar um tênis, por exemplo. A gente faz extensão da coluna vertebral quando a gente quer pegar uma coisa que está muito no alto. Então, nós precisamos de todos esses movimentos. A nossa coluna ela é resistente. O que a gente precisa tomar cuidado é com sobrecargas. Então, quando que esse movimento passa a ser preocupante em termos de sobrecarga, né? Compressão do meu disco intervertebral. Quando o meu corpo não está acostumado com essa carga, eu aumento a carga muito rápido. Ou quando eu tenho movimentos muito bruscos. Então, nesse sentido, imagina, quando eu combino movimentos de flexão ou extensão com movimento de rotação, eu estou aumentando essa carga. E se eu fizer isso com um peso muito grande, isso pode ser um problema. Então, por isso é muito importante a evolução progressiva da carga durante o exercício, a evolução progressiva da complexidade do movimento, para que o nosso corpo vá se adaptando a essas forças. Esses movimentos de flexão, extensão, rotação e inclinação, eles não acontecem com a mesma amplitude em toda a minha coluna vertebral. Então, vai variar de acordo com a região por causa das características das vértebras de cada região e do tamanho do corpo e do tamanho do disco intervertebral. Então, dependendo da orientação dos processos articulares, da forma e orientação dos processos espinhosos, da presença das costelas, no caso da região torácica, e da proporção entre o corpo vertebral e o disco vertebral, essas regiões elas vão ter maior ou menor amplitude de movimento. Mas essas particularidades a gente vai ver nas aulas específicas de pescoço e de tronco.